Existe algum partido da Igreja Católica? Não. A Igreja, justamente por ser católica, isto é, universal, não pode estar confinada a um partido político. Ela não se confunde de modo algum com a comunidade política e admite que os cidadãos tenham opiniões legítimas, mas discordantes entre si, sobre a organização da realidade temporal. Então os fiéis católicos podem filiar-se a qualquer partido? Não. Há partidos que abusam da pluralidade de opinião para defender atentados contra a lei moral, como o aborto e o casamento de pessoas do mesmo sexo. Faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando o exijam os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. O Partido dos Trabalhadores, PT, defende algum atentado contra a lei moral? Sim. No terceiro congresso do PT, ocorrido entre agosto e setembro de 2007, foi aprovada a resolução por um Brasil de mulheres e homens livres e iguais, que inclui a defesa da autodeterminação das mulheres, da descriminalização do aborto e regulamentação do atendimento a todos os casos no serviço público. Mas todo político filiado ao PT é obrigado a acatar essa resolução? Sim. Para ser candidato pelo PT, é obrigatória a assinatura do compromisso partidário do candidato ou candidata petista, que indicará que o candidato ou candidata está previamente de acordo com as normas e resoluções do partido, em relação tanto à campanha como ao exercício do mandato. O que ocorre se o político contrariar uma resolução do partido como essa que apoia o aborto? Em tal caso, ele será passível de punição, que poderá ir da simples advertência até o desligamento do partido com renúncia obrigatória ao mandato. Em 17 de setembro de 2009, 2 deputados foram punidos pelo Diretório Nacional do partido. O motivo alegado é que eles infringiram a ética partidária ao militarem contra resolução do terceiro Congresso Nacional do PT a respeito da descriminalização do aborto. O PT agiu mal ao punir esses 2 deputados? Agiu mal, mas agiu coerentemente. Sendo um partido abortista, o PT é coerente ao não tolerar defensores da vida em seu meio. A mesma coerência devem ter os cristãos não votando no PT. Mas eu conheço abortistas que pertencem a outros partidos, como o PSDB, o PMDB, o DEM. Os políticos que pertencem a esses partidos podem ser abortistas por opção própria, mas não por obrigação partidária. Ao contrário, todo político filiado ao PT está comprometido com o aborto. Talvez haja algum político que se tenha filiado ao PT sem prestar atenção ao compromisso pró-aborto que estava assinando. Nesse caso, é dever do político pró-vida desfiliar-se do PT, após ter verificado o engano cometido. Que falta comete um cristão que vota em um candidato de um partido abortista como o PT? Se o cristão vota no PT, consciente de tudo quanto foi dito acima, comete pecado grave, porque coopera conscientemente com um pecado grave. O Catecismo da Igreja Católica ensina sobre a cooperação com o pecado de outra pessoa. O pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos, participando neles direta e voluntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados, não os revelando ou não os impedindo,
quando a isso somos obrigados, protegendo os que fazem o mal. Ora, quem vota no PT, de fato aprova, ou seja, contribui com seu voto para que seja praticado o que constitui um pecado grave. Em síntese, um cristão não pode apoiar com seu voto um candidato comprometido com o aborto, ou pela pertença a um partido que obriga o candidato a esse compromisso, é o caso do PT, ou por opção pessoal.